É isso aí, Paula. Então a gente segue agora com o nosso convidado. Vamos conversar com o Fabrício Veloni, economista-chefe da Frente Corretora, que já está aqui conosco. Fabrício, muito bom dia para você. Bem-vindo mais uma vez aqui ao BMC News. Bom dia, Felipe. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que nos assistem. Fabrício, a gente está em meio aqui a uma série de discussões a respeito de crescimento econômico, a respeito de indicadores da economia brasileira, principalmente depois que nessa semana a gente viu o PIB, né, medido pelo IBCBR, na verdade, né, aquela prévia do PIB, trazer um crescimento negativo, né, uma queda de 2%, trazendo justamente questionamentos a respeito da capacidade do Brasil de manter um PIB acima de 2% ainda nesse ano. Justamente porque a gente teve várias correções, né, de casas fazendo essas mudanças na perspectiva do Produto Interno Bruto brasileiro depois do PIB do primeiro trimestre, principalmente puxado pelo agro. Essas revisões foram todas acima de 2%. Mas esse IBCBR acabou colocando ali, acendendo um sinal amarelo para essa possibilidade. Queria saber como que está a sua projeção e quais fatores, né, poderiam fazer com que o Brasil não tivesse um crescimento nessa magnitude de 2% nesse ano. Você acredita que é possível que isso aconteça? Vamos lá, Felipe. Começando, né, estamos já sentindo o efeito juros, né? Até por isso a gente jogou a taxa de juros lá para 13,75. Desde março a gente já tem indicadores que o próprio empresariado não está investindo para produzir mais. Então, nós já temos ali o número de importação de máquinas caindo já desde março. E agora a gente vai começando a ter nós começamos a ter o reflexo dessa desaceleração da economia. O empresariado não está investindo e isso vai agora tirando ali o fôlego daquele crescimento que se teve lá atrás. Mas, vamos colocar um parênteses, né? Crescimento muito lá atrás, fomentado por incentivos e crédito, né? Porque juros baixos. Nós vamos falar lá de trás de efeito Selic a 2,5%, depois teve a sua trajetória de subida nos próximos anos, 2 anos depois, e também crédito através de incentivos, bolsa, auxílios, tudo isso se injetou esse dinheiro na economia, ela cresceu dessa forma artificial e por isso a gente tem essa inflação de hoje. Então o juros ele está fazendo essa rota de correção efetivo da economia brasileira. Nós sentimos também vindo os números de varejo também caindo de consumo, pois o crédito está mais escasso pelo aumento até da inadimplência e mais caro na ponta final. Então, a tendência é ter um PIB um pouquinho para baixo, mas, ao mesmo tempo, isso já abre ali espaço, talvez, para o Banco Central, mesmo que ele esteja olhando inflação de serviços, ok? Já começar uma rota de redução para conseguir, talvez, mudar um pouco a correção e gerar uma perspectiva para 2024, a gente ter um aumento no PIB. 2023, eu acho que deve vir um pouquinho ainda para baixo, mas até pela mudança, talvez, um pouco mais tardia do que se esperava do mercado, referente à redução de pressão de inflação e também juros, para conseguir ter uma recuperação de PIB um pouco maior para 2023. Né? Ressaltando, né, que também vamos ali ver pela ótica do Banco Central, manteve juros nesse patamar, por quê? Também a gente tinha uma expectativa de ter um arcabouço fiscal em março, abril, nós estamos em julho, e definitivamente a gente não tem isso pronto, nem reforma tributária. Fase 1 se espera aí para setembro, fase 2 não se sabe se vai sair esse ano também. Então, tem aí também os delays da dificuldade do governo se articular em Congresso e Senado para gerar também um cenário um pouco mais fácil para o Banco Central reduzir juros. Fabrício, você falou, né, o efeito juros, né, basicamente essa desaceleração do crescimento econômico. E justamente por ser efeito juro, você acredita que essas novas percepções pressionam o Banco Central a ser um pouquinho mais arrojado no corte de juros? Porque até então havia toda aquela discussão, começa em agosto, mas deve começar a 0,25%. Parece que o mercado já está pedindo mais e os dados indicam essa necessidade. Você tem essa percepção também, Fabrício? Eu acho que, principalmente nesse primeiro corte de juros, eu acho que o Banco Central vai ser conservador.
Ele foi agressivo lá atrás quando jogou juros para 2,5 e nós vimos o que aconteceu. Nós trabalhamos com o dólar lá próximo dos R$ 6, né? Porque não fazia o mínimo sentido o Brasil, juros a 2,5 versus o risco do Brasil ainda em relação aos outros emergentes. Então, eu acho que ele vai tentar, pode começar com 0,25. Eu não vejo que ele vá ser tão agressivo, mesmo porque, vamos lá, Felipe, nós temos ali, arcabouço não está zerado. Não se sabe o que vai vir da Câmara, do Senado, em cima dessa reforma. Dá um trânsito de lobista para lá e para cá, tentando puxar a brasa para sua sardinha para reduzir a sua carga tributária. Não se sabe como que vai sair também essa reforma fiscal. Então, acaba não gerando tanta condição assim do lado político o Banco Central, ainda que dê uma segurança que a gente vai conseguir cumprir o fiscal efetivamente. Temos um bom cenário para que haja, talvez, mas ainda temos esse talvez aí no meio do caminho. E o outro ponto é que o governo não mostrou ainda nada como que ele vai reduzir despesas, né? Continuamos ali com o Estado ainda aumentando o gasto e aí não temos a certeza da arrecadação. Perfeito. Ô, Fabrício, ainda nesse sentido, né, tentando montar esse quebra-cabeça quando a gente fala de PIB, quando a gente fala de juro, saíram alguns resultados, os primeiros resultados das companhias, e a gente fez um screening ali, né, uma análise sobre alguns fatores, né, que acabaram chamando a atenção, principalmente em relação à formação bruta de capital fixo, os investimentos, e também a gente viu nessa semana uma situação envolvendo confiança do empresariado, né? Essa questão, né, de não talvez ter mais investimentos nas empresas para crescer o negócio, para expandir por meio da formação bruta de capital fixo, a sensação de confiança do empresariado talvez em queda ali, impedindo mais crescimento, impedindo que olhe para frente com um otimismo que faça tomar atitudes mais expansivas. Isso na economia real aqui, nas empresas, nas companhias, ela acaba traduzindo essa sensação, esse sentimento, esses indicadores que a gente está comentando aqui. E aí, a minha pergunta, o que isso pode indicar mais para frente, né, nesse contexto, justamente para as próprias empresas, né? Isso traz consequências negativas para as companhias ao longo dos próximos trimestres também? Com certeza, Felipe. O empresariado, a partir que ele não tem uma expectativa ali sólida ou mais clara de que vamos ter uma evolução, que ele vai ter uma oferta, vai ter uma demanda maior, que ele vai conseguir ali aumentar seu faturamento, ele fica lá com passo de espera. O que ele faz? Tira o pé, espera para ver o que vai acontecer antes de fazer investimento. Até porque depois que você compra 4, 5 máquinas, faz a contratação de mão de obra e você não tem efetivamente essa demanda, você acaba gerando custo e aí você piora ainda mais a situação da sua empresa. Crédito caro, o custo de giro também deles, o dispêndio financeiro aumentou bastante. Então, a gente vai ver ali na linha final dos balanços o quanto o financeiro vai acabar atrapalhando essas empresas nesse momento. Então, o empresariado, desde março, com essa expectativa de juros altos, ficou ali parado, esperando ali para ver o que vai acontecer. Eu acho que ele tende a esperar que tanto essas reformas, ou até uma sinalização melhor de juros para o próximo período, para que ele consiga ali ver, vou ter uma demanda legal? Perfeito, maravilha, vou voltar a investir e também não vou ter tanto dispêndio com juros como se tem hoje. Vamos falar, para a conta da indústria, que a margem é muito apertada, você ter um juros no 13,75 ali, uma captação muito, muito cara, ele acaba comendo basicamente a margem das empresas. Então, é um pouco mais difícil e ele vai ter que trabalhar de uma forma muito mais enxuta para conseguir fazer essa margem dele. Perfeito. Fabrício, a gente tem algumas perguntas, inclusive dos nossos telespectadores que estão chegando aqui para a gente. Tem uma pergunta aqui se o dólar poderia subir depois da queda da Selic ou o mercado já está precificando justamente esse corte aí na moeda americana, se também seria só esse fator que poderia ter algum tipo de impacto no câmbio.
Não, nós temos dois fatores. O primeiro, se a Selic reduzir e os juros aqui nos Estados Unidos subir, com certeza pode impactar. Isso aí vai. E também nossos pares emergentes. Se a gente conseguir trabalhar num nível abaixo dos nossos pares emergentes versus o risco, vamos falar, hoje o risco do Brasil é muito maior que o risco de muitos emergentes. Temos atratividade de capital por alguns motivos. Um, é a Selic alta. Segundo, esse ciclo de commodities que nós tivemos foi benéfico, foi muito bom para o Brasil, que atraiu esse capital, mas o ciclo começa-se a ter um pouco mais turbulento, né? Então não tem essa expectativa de crescimento global tão grande como se tinha lá atrás, e esse ciclo acaba abrandando, visto China, que sofre grandes problemas, até onde nós sabemos, né? O tamanho do problema de China. Então, isso acaba também tirando um pouco de fôlego de Brasil. Então, vamos depender bastante também do movimento do exterior para saber o quanto isso pode pressionar dólar. No meu ponto de vista, o que pressiona mais dólar é a incerteza sobre gastos públicos. Isso é muito pior do que Selic hoje. Tá? Então, o risco que o investidor olha de talvez o Brasil não conseguir honrar com as suas contas é muito maior do que a redução de Selic. Fabrício, Paula Moraes falando contigo, muito obrigada, né, pela sua presença aqui. Acho que você trouxe um ponto muito importante em relação a essa questão nossa do fiscal, né, a honrar exatamente aí toda essa questão do fiscal, que tem uma projeção, inclusive, de se zerar esse déficit no ano que vem. A gente tem aí, né, a aprovação do arcabouço, mas não podemos esquecer que tem uma discussão ainda que deve acontecer agora em agosto, enfim, algumas alterações que foram colocadas no Senado, que vão ser ali agora avaliadas dentro da Câmara. Fato é, a gente tem aí um planejamento, a ministra Simone Tebet, inclusive, falou mais cedo sobre essa, né, enviar ali, deve acontecer enviar o orçamento de 2024 até 31 de julho. A gente já vê uma grande movimentação, inclusive, falamos aqui, né, o próprio Haddad, o ministro da Fazenda, tentando, né, angariar mais esta arrecadação. A gente tem um fator que a gente já sabe, inflação menor, a gente tem ali, né, um déficit nesta arrecadação, alguns especialistas acreditam em torno de 6 bi já para este orçamento. De fato a gente não vê nenhum movimento de corte de gastos, né, a gente só vê um aumento destes gastos, né, até outras medidas poderíamos elencar aqui inúmeras que podem trazer esse impacto, inclusive a própria Tebet falou que não estaria ali neste, né, na previsão do planejamento, aquela promessa de campanha de Lula de isentar até R$5.000 do imposto de renda, e este é um valor que ainda não estaria ali nas contas. Como equilibrar tudo isso, né? Você trouxe, acho que, um ponto muito importante em relação a essa questão da confiança, né? O mercado está olhando para tudo isso, sim, de fato, isso está precificando? Está sendo precificado? O mercado está precificando isso, mas o grande ponto é que isso vem se enrolando há algum tempo e não tem uma sinalização muito clara de como o governo vai fazer isso. O arcabouço, sem aprovação de reforma tributária, praticamente não existe. Então, o grande ponto é que o pessoal fala, reforma tributária é simples. Não é simples. Estamos vendo hoje ali que não vai voltar amanhã, a reforma está pronta. Não vai. Isso mexe com uma estrutura desde os estados, e também com as bases políticas de senadores que são vinculados a alguns segmentos de mercado. Agora, faço uma analogia, tacar a pedra no formigueiro. Está todo mundo ali alvoroçado tentando salvar o seu segmento e pressionando seus senadores, pressionando seus deputados, e isso pode trazer uma dificuldade para o governo, efetivamente, ele conseguir aprovar de uma forma que acabe cumprindo com o arcabouço. Então, isso ainda gera muita incerteza. Então, eu vejo que chegou no ponto que eu falo para o pessoal, quase um mantra, né? Eu falo, bolsas é teto, 116, 117 pontos. Por quê? Passou disso. Sobe, realiza e volta para esse patamar, que é o risco que o investidor já calculou. Então, até aqui, legal, vamos ficar. A partir disso, eu acho que vai ter que ter uma mudança. Vai ter que ter uma mudança macroeconômica, vai ter que ter uma visão mais clara do governo cumprir o fiscal. Aumenta-se só gastos, não se tem uma reforma administrativa que seria fundamental. Eu vejo boa vontade até do ministro Haddad, o pessoal está aí caçando níquel na esquina, pegando moedinha de tudo quanto é lado, mas ele pega uma moedinha e o pessoal abre o cofre do outro lado. Então isso ainda não vai acabar gerando efeito
principalmente nas contas públicas, se não fizer as duas pontas. Então, eu tenho muita desconfiança que o Haddad tem alguma força sobre o governo de conseguir ser um pouco mais duro na redução de gastos. Né? Ele pode estar conseguindo ali aumentar a arrecadação caçando moeda para tudo quanto é canto, mas redução de gastos, eu acho que talvez ele não tenha tanta força para conseguir fazer essa proeza. E isso deixa, sim, o mercado atento, e por isso que a gente está aí rodando em torno desses 116, 117 mil pontos aí há algum tempo de bolsa, e o dólar, ele poderia desvalorizar mais? Poderia, mas eu vejo que para a atual situação macroeconômica, 4,80 é o piso, e se não mudar nada, nenhum desses pontos, continua por aí. Por enquanto, se piorar, pode voltar lá para cima do 5. Quero trazer aqui também para a nossa conversa, Fabrício, junto conosco aqui, o Vandick, para ouvir a opinião dele também sobre este ponto. Vandick, Fabrício aí trouxe pontos muito importantes, né, em relação à questão dos gastos, né, a efetividade exatamente destes gastos. Queria entender ali na sua visão, né, de fato, né, sem uma reforma administrativa, né, contar as moedas ali, como a gente está vendo, até o termo que o próprio Fabrício trouxe aí do Haddad, que exatamente a gente está vendo essa preocupação em aumentar a receita, mas de fato a gente não tem nada ali, né, em relação a esse corte ou a efetividade em relação a desses gastos. Qual que é a sua opinião em relação a isso? Paula, eu concordo integralmente com o Fabrício, vejo e tenho falado, argumentado aqui nesse canal que um dos maiores problemas no Brasil é o lado fiscal, especialmente porque continua altamente expansionista. Ainda que a taxa de juros seja proibitiva e uma série de atividades feitas pelo Ministério, como o Fabrício apontou, o ministro Haddad vem buscando receitas de todos os lados, né? Está mergulhando nas fontes para tirar as moedas jogadas, só que do lado fiscal não existe uma ajuda. E o lado fiscal é tão importante porque se houvesse uma cooperação com corte de gastos ou readequação de gastos, mas a gente fala de expansão de novos gastos, né? Não se fala em nenhum ponto de corte, principalmente onde dá para cortar, porque dá para cortar sem um movimento de projeto de emenda constitucional, etc., principalmente no custeio da máquina, né? Redução de créditos que estão sendo oferecidos de toda sorte. Quer dizer, tudo isso dá para ser feito e impacta positivamente o lado fiscal. E isso não está sendo feito. Eu digo e volto a dizer que a reforma tributária é uma reforma inócua, porque a gente não sabe, a gente praticamente está dando para o governo um cheque em branco. Por que um cheque em branco? Porque a gente não sabe quanto vai gastar. Então, para isso, a gente precisava de uma reforma administrativa fiscal, que a gente soubesse o que vai ser ofertado pelo governo, proposta de oferta de serviços, bens, etc., aquilo que vai ser ofertado pela iniciativa privada, quanto vai custar esse estado de bem-estar do governo, quem vai precisar estar lá dentro, a quantidade de funcionários públicos para fazer isso acontecer e qual é o custo. E se a condição tributária, a condição fiscal atual não for suficiente, tem que aumentar imposto. Eu sou contra aumento de imposto, mas tem que aumentar o imposto, tem que parar de falar que não vai aumentar, que a carga tributária é neutra. Para oferecer o que o Brasil oferece hoje, a gente tem duas opções. Ou a gente continua se endividando, chegando a um limite de endividamento, ou a gente tem que aumentar imposto. Não dá para fazer mágica, a matemática não aceita a mágica. Então, o que existe para ser feito, né? O equilíbrio ele acontece ou no aumento do endividamento, ou a gente faz o que o governo tem querido fazer, tem tentado fazer com ameaças ao Banco Central, críticas ao Banco Central, tentativa de mudança de meta, esse tipo de coisa, que é inflacionar. A melhor coisa para o governo é criar um imposto extra, que é o imposto inflacionário, que reduz nominalmente o seu endividamento. É esse o projeto do PT e sempre foi um projeto similar. Tá certo? A gente não vê nenhum tipo de dívida, de endividamento focado em produtividade. Quer dizer, usar para investimentos, melhorar a infraestrutura do Brasil.
esse endividamento brasileiro é praticamente, na sua integralidade, usado para bancar os arroubos do Estado. E é por isso que o mercado fica muito preocupado se esse novo arcabouço fiscal é, primeiro, né, crível, que aparentemente não é, porque já vai haver um furo nele. Não era para ser no ano que vem, o furo vai ser nesse ano. Tá certo? E segundo ponto é se ele é execuível, que praticamente não é, uma vez que ele não pode ser feito. Então ele já começa manco. Esse é um dos maiores problemas que a gente vê. Isso afeta expectativas, isso afeta a possibilidade de corte de juros e a rapidez e a quantidade de cortes que a gente vai precisar fazer, porque o lado fiscal não faz. Quer dizer, quando existe uma reclamação pública, uma crítica pública que os juros estão elevados, é mais ou menos cobrado o termômetro que mostra a febre pela doença do paciente. Não faz sentido nenhum. Inclusive, né, trazendo aí outra questão, né, em relação a estes gastos como um todo, dessas arrecadações, o ministro aí já estaria praticamente contando com mais algumas outras receitas extraordinárias, vamos dizer assim, que seria, que eu quero ouvir a opinião de vocês também, esse anúncio que foi colocado em relação à mudança de taxação em relação aos fundos exclusivos, né, taxando ali esses investimentos em fundos exclusivos no formato como já é feito ali em fundos de multimercados, ou seja, outras medidas também, depois a gente poderia aqui falar sobre também a questão da taxação das empresas, né, chinesas que enviam aqui, não só chinesas, mas a importação de até $50, mas a gente tem visto várias alternativas ali tentando arrecadar mais. Queria entrar especificamente e entender a visão de vocês em relação a essa medida, né, de taxação ali de investimentos de fundos exclusivos, se vocês acreditam que, de fato, outras vezes a gente já viu alguns outros modelos terem ali ameaçado a acontecer que não aconteceram em outros governos, até do Temer ali em relação a e juros sobre capital próprio, que acabou sendo em vão aquela discussão toda. De fato, agora, vocês acreditam que existe, vou até começar com o Van Dijk novamente, existe ambiente político para aprovação, Van Dijk, você acredita, dessa medida em si, dessa alteração da medida em relação à taxação de fundos exclusivos? Depois eu pergunto a opinião mais econômica ali do Fabrício. Paula, o governo está distribuindo dinheiro para todos os lados e tentando encontrar buracos para colocar pessoas que não fazem parte do PT ou dos aliados. Isso tudo é para conseguir angariar voto suficiente para trazer um pacote de maldade, principalmente do lado de impostos, né? Novos impostos de todas as formas, sem uma conversa séria, um planejamento focado no corte do custeio do governo e fazer um processo de investimentos públicos que tenham oportunidades de crescer, melhorar a infraestrutura do país, que é onde o país precisa mais e onde existe espaço para crescimento. Vale notar que a gente tem o modal mais caro de transporte para a gente transportar a grande pujança do agronegócio para os portos e para exportar para o resto do mundo e para trazer para os centros populacionais do Brasil. Esse modal é o rodoviário. Além de caro, ele polui demais e ele não é eficiente. Então, isso causa diversos problemas, inclusive na perda de quase um terço, né? 30% da colheita no Brasil é perdida nesse processo. Quer dizer, é muito preocupante quando o governo usa dinheiro, né, para fomentar consumo na identidade macroeconômica, mas ele esquece fundamentalmente do investimento, né? O Izinho é importante, né? Não é apenas o C. Uhum. Quero ouvir a opinião também do Fabrício, sobre essa, né, taxação em relação aos fundos. Literalmente o governo está olhando para as formiguinhas e deixando o elefante passar na frente, né? Isso muda muito pouco no que o governo precisa de arrecadação. Mudaria muito mais se ele pegasse aqueles elefantes brancos estatais que ele tem hoje, que é basicamente despesa, e transformasse em receita, né? Como se transforma isso em receita? Privatiza e recolhe imposto em cima, em vez de ficar injetando dinheiro. Basicamente isso. Isso aí resolveria grande parte aí dos problemas do ministro Haddad. Isso aí, em vez de catar moeda, ele cataria sacos de dólar, em vez disso. Então, o governo acaba entrando em alguns embates, até se desgastando por verbas que acabam não sendo tão eficazes no final da conta, né? Então, acho que a conta política é muito maior em cima disso do que efetivamente ele consiga aumentar a arrecadação. Outro ponto, né,
Isso aí teria que entrar em fase 2, né, da reforma tributária, começar a taxação de rendas, né? Então, eu acho que também cairia lá também para uma outra fase e não se desgastar em pauta separada disso aí. Joga tudo isso na reforma tributária e se discute com o Congresso e com o Senado também esse ponto lá dentro. O governo ainda com usa a máquina estatal efetivamente para fazer política, e isso ainda é um dos pesos mortos aí que nós temos aí nos nossos gastos. Visto que ele queria novamente ali voltar com privatização de Eletrobras, tudo isso. Então, a gente já sabe qual que é o caminho que esse governo gostaria de traçar, e infelizmente é um caminho que é custoso para nós aí e vai doer no nosso bolso novamente, né? Exato. Fabrício, quero agradecer. Obrigada pela sua presença aqui na BMC News. Volte sempre.